Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Meus irmãos, é com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez para estar trazendo uma palavra de Deus, uma palavra abençoada aos vossos corações, que se encontra lá no livro do Apocalipse, Apocalipse capítulo 2, que é a primeira carta à igreja de Éfeso. A palavra de Deus está escrito assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achartes mentirosos, e sofrestes e tem paciência, e trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a ti virei, e tirarei o seu lugar, o teu castiçal, se não se arrependeres. Tenho, porém, isso que aborrece as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Meus irmãos, olha que palavra abençoada. Sabendo que essa palavra aqui é uma revelação, a qual Jesus Cristo lhe deu para João. João, quando estava ali na ilha de Patmos, João exilado na ilha de Patmos. Mas qual era o motivo que João estava exilado naquela ilha de Patmos? A Bíblia diz que era por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que ele deu de Jesus. Não foi porque João estava fazendo coisa errada. João estava exilado, não é porque ele estava roubando, matando, mexendo com coisa errada, por causa da palavra de Deus. Porque o inimigo ele fica furioso quem anuncia a verdade. O inimigo ele fica furioso quem está pregando a palavra de Deus e o povo se arrependendo. O inimigo ele faz de tudo para calar essa pessoa que está pregando a palavra de Deus. Então João foi exilado ali por causa do testemunho que ele deu. João era o tipo de pessoa que não tinha medo de pregar a verdade, que não tinha medo de pregar que o pecado era pecado. Porque tem pessoas, meus irmãos, para não perder a amizade, não prega a verdade. Tem pessoas que não estão no ato pecaminoso, mas também não orienta a pessoa que está praticando aquele ato. Ou seja, isso se chama covardia. Está vendo que a pessoa está caminhando em passos largos para o inferno e não tem coragem de orientar a pessoa segundo a palavra de Deus. Só que João não era esse tipo de pessoa. João era o tipo de pessoa que pregava, anunciava a verdade, falava e dava testemunho. E por causa disso, João foi exilado naquela ilha de Patmos. E lá nessa ilha, a Bíblia diz que João teve um arrebatamento em espírito. Teve um arrebatamento em espírito. Então a Bíblia diz que João começa a contemplar ali, 7 castiçais de ouro. João contempla ali também Jesus glorificado. Olha que tremendo, meus irmãos. João estava preso fisicamente, mas livre espiritualmente. Então João começa a contemplar Jesus glorificado naquela ilha. Olha que experiência tremenda. Ele começa a descrever aquele ser que ele diz que é semelhante ao Filho do Homem. Ele diz que na tua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, significa o poder da palavra. Ele fala que os pés dele é como latão reluzente, significa que Jesus tem poder sobre todas as coisas. Ele vê que o cabelo é branco como a lã, como a alva neve, sabedoria. E ele fala ainda mais que os teus olhos é como chama de fogo. Jesus contempla tudo que o homem está praticando nessa terra. Os olhos de Jesus vê tudo, não há lugar onde o homem possa esconder de Deus. Tanto as obras boas, tanto as obras más que o homem pratica. E ele vai descrever também que Jesus tinha um cinto de ouro. Ali em volta dele, uma couraça, um cinto de ouro. Ele é justiça, ele é juiz. Então, meus irmãos, quando João começa a descrever isso,
João ali também, ele é enviado ali para levar as 7 cartas para a igreja de Éfeso, né? Só que antes disso, Jesus vai falar para ele o mistério dos 7 castiçais de ouro que ele viu e das 7 estrelas que ele viu na mão direita de Jesus. Então Jesus vai falar com ele: meu servo, sabe o mistério dos 7 castiçais que tu tem visto, meu servo? São as minhas 7 igrejas. São as minhas 7 igrejas. E o mistério das 7 estrelas que tu vês nas minhas mãos são 7 anjos das 7 igrejas, ou seja, os 7 pastores. Então Jesus está dizendo: João, eu sou aquele que anda no meio da igreja. A palavra de Deus está dizendo: Jesus, ele anda no meio da igreja. Jesus, ele passa em revista no meio da igreja. Jesus, ele está contemplando quem está servindo em verdade, quem está servindo de engano. Jesus está contemplando quem está servindo verdadeiramente e quem não está servindo. Meu irmão, após ali João então ali levar aquela carta na igreja de Éfeso, né? Então Jesus ali vai ver que tem algo que precisa ser consertado nessa igreja aqui de Éfeso. Ele vê que o povo ali já não tinha mais aquele amor como antigamente. Talvez essa igreja de Éfeso, trazendo para os dias de hoje, talvez era uma igreja que tinha prazer de chegar cedo no culto. Talvez era uma igreja onde os membros tinham prazer de reunir para combinar: olha, domingo que vem nós vamos fazer um culto ar livre, no outro domingo nós vamos lá visitar uma alma. Talvez aqueles membros tinham prazer ali de chegar cedo, tinham prazer de fazer até jejum antes de tomar uma ceia. Eles tinham prazer de levar a palavra, de fazer visita, de fazer ali também uma campanha de oração nas madrugadas. Mas foi passando o tempo, aquela igreja ali foi se esfriando. Foi passado um tempo ali, aquele amor de levar a palavra já não tinha mais. Aquele amor de chegar cedo na igreja já não tinha mais. Esse amor foi se esfriando, com pouco foi se esfriando. E por causa desse esfriamento daquela igreja, Jesus viu ali a necessidade de exortar aquela igreja. Porque Jesus, ele não vai vir buscar uma igreja fria. Jesus não vai vir buscar uma igreja nem fria e nem morna. Ele vai vir buscar uma igreja que está preparada. Jesus quer que nós sejamos preparados. Jesus quer buscar uma igreja semelhante, igual uma esposa espera para o noivo. Então aquela igreja, ela foi se esfriando ali para fazer as obras de Deus. Não somente as obras, talvez o amor um pelos outros também fosse se esfriando. Talvez a igreja mais que já não dava mais a paz do Senhor um para o outro, ficava de mal um do outro. Então Jesus viu a necessidade de exortar aquela igreja e usou João para levar aquela carta. Então Jesus disse que ele via a paciência daquela igreja, que era uma igreja que tinha paciência, né? Que diz aqui: eu vejo o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são. Só o que Jesus tinha contra aquela igreja é que ela deixou o teu primeiro amor. Já não tinha mais amor pela obra, já não tinha mais amor em fazer as coisas do Senhor. Talvez tinha pessoas que só iam na igreja porque o pastor mandou. Talvez tinha pessoas que só iam no culto cedo porque o pastor mandou. Só que Deus não quer que ninguém faz nada obrigado. Deus não quer que você vai tomar ceia obrigado. Deus não quer que você vai no culto porque alguém mandou. Deus quer que você vai pelo amor que você tem às almas, e pelo amor mais ainda que você tem a Deus, e pela sua salvação, né? É isso que Deus quer, que parta do coração aquele amor pela obra de Deus, não é por obrigação. Então Jesus ali usa João, manda aquela carta porque eu estou vendo que o povo deixou o meu primeiro amor. Fala para o povo que volte ao primeiro amor, aquele amor quando a pessoa aceitou Jesus, aquele amor de novo convertido. Lembra quando você aceitou Jesus, você era novo convertido? Você tinha o prazer de sair pregando para todo mundo, falando de Deus para todo mundo. Aí foi passando o tempo, esse amor foi se esfriando. Foi passando o tempo, você foi deixando de ir na igreja. E o fato de você deixar de cultuar a Deus, o diabo ali foi se esfriando, oferecendo as coisas do mundo. Porque quando a gente não deixa de cultuar, quando a gente deixa de participar ali, estar junto com as ovelhas, a gente é uma presa fácil para o diabo, né? Quando a gente não batalha, a batalha que eu falo é fazer a obra, levar o evangelho. A gente está ali vulnerável ao inimigo. Lembra que Davi, a Bíblia diz que era tempo dos reis ir para a guerra. Davi não foi para a guerra esse dia e ficou em casa. Então ali ele deu brecha para o inimigo. Ele avistou Batseba se banhando.
E logo que ele bateu os olhos em Batseba, ali ele já cometeu o pecado contra Deus, ele cobiçou. E a Bíblia diz, Jesus falando, todo homem que olha ali para uma mulher e desejar para cobiçar já cometeu adultério. Mas por qual motivo que Davi ali pecou? Porque ele ficou em casa. Era para Davi estar na guerra, ele ficou em casa. E o comodismo traz frieza. O comodismo esfria a pessoa de não ter mais vontade de ir na igreja. Quando a pessoa deixa de cultuar, o diabo faz a pessoa desanimar de cultuar, de ir na igreja, de levar a palavra. Então Jesus ali falou para aquela igreja: que tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra de onde caíste, volta e pratica as primeiras obras. Eu estou vendo que vocês não têm mais fazer a minha obra, vocês não querem mais levar minhas palavras. Vocês já estão chegando na hora da pregação. Muitos nem estão vindo mais na minha igreja. Cadê aquele amor pela minha obra? É isso que Jesus está falando para os membros dessa igreja. E não é diferente nos dias de hoje. Quanta igreja que já não tem mais amor pela obra. Quanta igreja que já perdeu aquele amor de fazer visita, de levar o evangelho, de chegar cedo na igreja por causa do comodismo, porque deu lugar ali para frieza, ficou em casa. Ah, não vou hoje não. Hoje eu vou ficar em casa, e o inimigo se achando brecha. Só aproveitar que ele não foi hoje, eu vou jogar frieza no coração dele. Eu vou usar pessoas para caluniar ela. Eu vou usar pessoas para caluniar ele, para ele desanimar de fazer a obra, para ele não pregar mais. Porque cada vez que ele prega, almas é convertida. Então vou aproveitar a brecha para esfriar. Aproveitar que ele está frio, vou acabar de esfriar ele. É isso que o inimigo quer. O inimigo quer que você não prega mais. O inimigo quer que você desanime de fazer a obra de Deus. O inimigo quer te abater espiritualmente. O inimigo quer abater a tua fé. Porque você está desanimando. O Senhor está dizendo para nós através dessa palavra: voltemos a fazer as primeiras obras. Voltemos ali fazer a obra de Deus com amor. Não é porque o pastor está mandando, mas é pelo amor que você tem às almas e pelo amor de Deus também. Porque o primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Meu irmão, quando eu falo ali fazer o amor voluntariamente, eu lembro que quando Abel foi ofertar a Deus, não foi Deus que pediu a Abel a oferta, não. Abel, por amor ao Senhor, ofereceu voluntariamente. É um amor voluntário de fazer a obra de Deus. Tem pessoas que falam assim: não, hoje eu só vou porque o pastor está exigindo muito, misericórdia. Ah, hoje eu só vou no culto ali porque o pastor está mandando, senão eu ia ficar em casa dormindo. Cuidado, Deus está vendo sua intenção. Deus está vendo sua intenção, então volte a fazer as primeiras obras. Peça a Deus para coloque no teu coração amor de fazer a obra de Deus, porque quando você começa a esfriar, o inimigo acha brecha. O inimigo põe no seu coração até mesmo de você não querer cultuar mais, de você querer ficar em casa, parar de ir na igreja. Quando o inimigo consegue entrar, ele faz de tudo para você não conseguir voltar mais. Aí consegue lançar você no pecado da prostituição. Você começa a praticar agora as obras que você praticava no mundo do pecado. E é muito triste, meus irmãos, quando a pessoa abandona o caminho de Deus, quando a pessoa cai no pecado, o Espírito Santo sai da vida da pessoa e o diabo vai e entra. E a situação da pessoa fica pior. E o diabo aproveita e traz mais 7. E o último estado daquela pessoa fica pior do que o primeiro, assim diz a palavra de Deus. Então vamos tomar cuidado, vamos ter mais amor pela obra do Senhor. Vamos ter mais amor de levar a palavra. Vamos ter mais amor porque Deus, Ele agrada quando a gente esforça. Deus agrada, mesmo que a gente estando cansado, a gente vai ali com amor de fazer aquela obra. Lembra da igreja de Filadélfia? Mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. Filadélfia não tinha muita força, mas ela não negou o nome de Deus. Talvez Filadélfia tinha pouca força, mas estava lá os membros no horário certinho. Filadélfia não tinha muita força, mas os membros estavam lá reunidos em comunhão com o Senhor. Não negou o nome de Deus. Quantas pessoas têm negado Jesus por pouca coisa? Lembra do jovem rico? O jovem rico negou Jesus por causa do dinheiro. Mas ele chegou a falar para Jesus: Senhor, eu não mato, não roubo, não cometo adultério, eu honro meu pai, eu honro minha mãe. Aí então Jesus falou com ele: pois é, mas falta uma coisa, venda tudo que você tem e reparta com os pobres. A Bíblia diz que o jovem rico virou o rosto, saiu andando, largou Jesus falando sozinho. Ele não quis abandonar a riqueza para seguir Jesus. Ou seja, o amor dele não estava em obedecer Jesus, o amor dele estava no dinheiro.
Quantas pessoas já têm abandonado Jesus por causa do mundo? Porque deu lugar para a frieza, foi se esfriando, foi se esfriando. E é isso que Jesus está falando aqui, ó. Volte e pratique as primeiras obras. Volte e pratique as primeiras obras. Vamos fazer as coisas de Deus com amor, meu irmão. Ah, eu estou cansado, mas faz que Deus vai te honrar. Mesmo estando cansado, faz que Deus vai te dar a vitória. Porque o caminho não é fácil. Jesus nunca falou que servir Ele vai ser fácil. Mas Jesus diz que tem uma recompensa para o salvo lá na glória. Morar eternamente com Ele. Morar eternamente. O caminho ele é estreito, mas é de vida eterna. A palavra pode ser apertada, mas é de vida eterna. Lembra que os discípulos ali estavam juntamente com Jesus pregando a palavra de Deus. E muitas pessoas começaram a ir embora por causa da palavra de Jesus Cristo. Então Pedro falou assim: Senhor, a multidão está indo embora, está dispersando, porque o seu discurso é muito duro. Então Jesus vai e fala: não quereis vós retirar? Então Pedro responde: Senhor, para onde nós iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Talvez a palavra pode ser dura. Talvez você pode falar assim: essa doutrina não tem como obedecer, é muito rígida a doutrina. Mas é de vida eterna. Mas é de vida eterna, porque lá no céu não entra pecado. Na Nova Jerusalém não vai entrar pecado. A Bíblia diz que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os que cometem feitiçaria, aqueles que estão no lesbianismo, no homossexualismo, os mentirosos, ficarão de fora. Mas nós temos uma oportunidade de abandonar essas coisas, pedir a Deus para nos libertar, porque Jesus Cristo já pagou os pecados por nós. Mas quantas pessoas têm desperdiçado a oportunidade, meus irmãos? Quantas pessoas estão brincando ainda com a palavra de Deus? E outra coisa, quantas pessoas partiram sem a salvação, meus irmãos? Estão sofrendo e você está vivo. Quantas pessoas estão no hospital sofrendo, meus irmãos? E você está vivo aí com saúde, não quer ir na igreja, não quer buscar Deus enquanto é tempo. Quantas pessoas estão no leito de hospital, meus irmãos, paralisados e desejavam ir na igreja e não pode. Muitos têm oportunidade, têm saúde e não quer buscar Deus. Muitos só quer buscar Deus depois que estiver na enfermidade, depois que cair ali no pior. Aí vai lembrar de Deus. Deus não é guarda-chuva para lembrar dele somente no dia da tempestade. Deus quer que nós buscamos Ele todo momento, orar e sem cessar. Então vamos voltar a ter aquele primeiro amor pela obra de Deus, que Jesus vai nos recompensar. Você quer receber bênção, mas não quer fazer a obra? Você quer receber bênção, mas não quer carregar a cruz? Você quer somente a sombra da cruz? Não. Tem que pagar o preço para receber a bênção, ter uma recompensa lá no céu. Viver eternamente com Deus. Então vamos ter mais amor pela obra do Senhor. Deus vai nos recompensar. Ah, está me caluniando? Dobra os joelhos no chão. Caluniaram Ana também. Penina ficava ali zombando de Ana. Você acha que Ana rebateu? Você acha que Ana começou a bater boca com Penina? Sabe o que Ana fez? Dobrou os joelhos no chão, começou a clamar ao Deus vivo. E Deus ouviu a oração dela e veio a recompensa na vida dela. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra os demônios que usam pessoas para nos caluniar. A nossa luta é contra os espíritos malignos que entram nas pessoas para fazer abater a nossa fé. Mas nós temos Jesus Cristo, temos a palavra de Deus como escudo. Então vamos vigiar, meus irmãos, vamos vigiar, que o inimigo quer abater a nossa fé a todo momento. Mas se você crer, a vitória é sua. Se você continuar fazendo a obra de Deus e perseverar, tem uma grande recompensa lá no céu. Porque a Bíblia diz que maldito é o homem que espera de Deus somente nessa terra. João Batista teve a cabeça cortada por causa da palavra de Deus, mas lá no céu ele tem uma recompensa. Então, meus irmãos, guarda essa palavra no seu coração. Compartilha essa palavra. Almas pode ali se converter ao Senhor Jesus através dessa palavra. Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva que eu estarei postando mais palavras de edificação espiritual. Amém? Meus irmãos, que Deus te abençoe e fica na paz do Senhor Jesus. Amém?